Olá, PhD! Bem-vindos e bem-vindas à nossa live de número 147. Há 147 semanas, trazendo esse conteúdo da mais alta qualidade para você que já está ou pretende entrar em um mestrado ou em um doutorado. Eu já publiquei mais de 60 artigos científicos em revistas internacionais, inclusive todos os trabalhos da minha tese, que foi vencedora do Prêmio CAPES de Tese em 2020, também foram publicados. E hoje você vai descobrir como dominar a arte de publicar artigos científicos, tá? E hoje é meu aniversário, eu tô muito feliz. Eu vou te dar um super presente no final dessa aula. Fique até o final, hein? Não vai perder. Então, por que que você precisa transformar tese, né, ou dissertação em artigo científico? Por um motivo muito simples, né? Porque os orientadores, os programas de pós-graduação te cobram, isso é um requisito para a maioria das pessoas terminarem um mestrado ou um doutorado. Então, você já tem o material da dissertação ou da tese, né? Então é só colocar isso na estrutura de um artigo. A gente fez isso aqui com um aluno da mentoria e deu super certo. Então, nosso objetivo hoje nessa live é compartilhar com você dicas práticas e orientações para você saber como fazer essa transformação e conseguir publicar artigos de alta qualidade. Então vamos começar pelo básico, né? O que é um artigo científico e qual a sua função? Bem, um artigo científico ele é um texto acadêmico direto, tá? Conciso e objetivo, que busca divulgar o conhecimento científico sobre determinada pergunta de pesquisa. Então, assim, trocando em miúdos, é um texto muito objetivo, e isso diz muito sobre a escrita, né? Em uma dissertação ou tese, você escreve bem à vontade, normalmente não tem limite de páginas, já no artigo tem. Então, no artigo você tem que ser muito assertivo no que você escreve, tá? Me diga uma coisa, você já publicou artigo científico, sim ou não? Responde aí enquanto eu coloco aqui o slide na tela. Eu acho que tem uma pergunta assim, né? Por que transformar dissertação ou tese em artigos? Eu acho que antes de responder essa pergunta, a gente precisa responder a pergunta: por que publicar? Essa é a grande questão, né? E eu sei que muitas vezes essa é uma situação que deixa você até angustiado, né? Por que que eu tenho que publicar esse artigo? Que cobrança, que coisa chata. Mas existem razões, né, por trás disso. Existe um sistema de pós-graduação que se mantém das publicações. Então, para você, né, publicar um artigo, eu gosto muito dessa figura aqui que eu encontrei nesse artigo aqui, ó, Anatomia e Fisiologia de um artigo científico, que foi publicado nessa revista que é super bem conceituada. Então, basicamente, para você que é estudante, né, publicar um artigo vai servir para você cumprir com esses requisitos da pós-graduação, né? Mas se você vai seguir, né, aí nesse meio, a publicação ela pode te ajudar em promoções no trabalho, se você já está inserido no meio acadêmico, pode fazer com que você consiga ganhar recursos, né, de custeio de projetos, pode fazer com que você aumente o salário, isso é verdade. Eu conheço uma aluna que trabalha na EBSER, tá? Que é a rede, né, de hospitais, e só o fato dela ter artigo publicado já é motivo para ela participar de um concurso ali que aumenta o salário. Então, veja, mesmo ela estando na área assistencial, a publicação ela conta. Então, você precisa ser estratégico, saber, né, onde que uma publicação vai te ajudar para você correr atrás. Além disso, né, para quem vai se manter na carreira acadêmica e quer, né, ter estabilidade nessa carreira, a publicação é muito importante para você passar em concursos, né? Se manter mesmo na carreira, conseguir aprovar esses projetos. Se você é uma pessoa que quer manter a sua carreira acadêmica, alcançar posições superiores, né? De chefia, de departamento, de faculdade, até virar reitor, vai precisar também, né? Dessas posições top, vai precisar. Se você se preocupa no avanço de políticas públicas, né, de educação, de saúde e economia, então tem muito profissional que trabalha, mas quer contribuir com políticas públicas, então publica artigos nesse sentido, né? Ou tem gente que quer ter fama, nome, né, entre os colegas, amigos, comunidade científica e quer ter nessa vaidadezinha do artigo publicado, por que não? Não tem nada de errado com isso. Então essas são razões para você publicar que eu achei muito interessante nesse artigo que eu gosto de compartilhar. Mas repito, né, para quem está em um mestrado e doutorado, basicamente a necessidade de publicar é para atender os requisitos da pós-graduação. E aqui é um exemplo de uma aluna, né, da Wilma, que ela entrou na mentoria quando ela já tinha terminado o doutorado, mas ela queria muito publicar os artigos dela, então ela já tinha uma tese defendida, mas ela tinha dificuldade em transformar essa tese em artigos. E aí a gente trabalhou, né, isso com ela, e hoje ela já está super bem treinada aí,
transformando sua tese, né, em artigos. A gente conseguiu transformar a tese dela em 3 artigos diferentes, então ela está nesse processo. Tem 2 artigos aí engatilhados nas revistas, o orientador já gostou dos artigos que ela escreveu. E ela falou assim, né, eu atingi meus objetivos e superei meus limites, porque isso era algo muito importante para ela. Então, isso é muito legal, né? Ver o avanço, né? O trabalho dela sendo engatilhado nas revistas, submetido às revistas, gostando, né? Então, isso é muito importante. E o que é necessário, então, para você começar a escrever um artigo, tá? Começar a transformar os resultados da sua dissertação ou tese em um artigo científico. Primeiro é você entender a espinha dorsal, tá? De um artigo científico. Você conhece bem qual é a estrutura de um artigo? Fala para mim aí no chat. Qual é essa estrutura, né? Aquele mesmo trabalho que trouxe o porquê publicar, ele trouxe também essa espinha dorsal do artigo. Eu acho muito didática para explicar, tá? Então, um artigo científico, né, ele vai ter um título, ele vai ter um resumo, uma introdução, uma seção de métodos, uma seção de resultados de discussão, uma seção de conclusão e agradecimentos. Basicamente, ela segue aquela estrutura IMRDC, né? Pelo menos a parte textual. Introdução, métodos, resultado de discussão, conclusão. Eu queria te mostrar aqui um artigo na prática para você se familiarizar, né? Acho que ele está aberto aqui. Para você se familiarizar com a estrutura. Então, provavelmente você que já está em mestrado e doutorado já deve ter visto, né, artigos científicos, já deve ter manuseado, mas é sempre bom a gente olhar com esse olhar, né, enxergar com esse olhar a estrutura, porque ela faz todo sentido na hora de escrever um trabalho. Então, aqui é um artigo que uma aluna de iniciação científica minha publicou, né? Aqui sob a minha orientação, um artigo de uma revista super, super renomada. Tá? Então, qual é a estrutura? Um artigo ele tem que ter um título. Toda essa formatação bonitinha é a revista que faz, tá? Um modelo de artigo, ele é um modelo simples de Word. Eu tenho um modelo também no DAC. Até o final da aula eu vou mostrar o que é o DAC para vocês, porque eu imagino que vocês já tenham ficado curiosos, né? Estão ou não estão curiosos para saber o que é o DAC? Bem, então voltando, a gente tem aqui no artigo, né, um título. Temos aqui a parte de autoria, né? Aqui a afiliação, ou seja, a qual instituição esses autores pertencem. Depois temos aqui o resumo, tá? Temos aqui uma introdução, veja que bem breve, certo? Você não pode ter uma introdução muito longa em um artigo, até porque ele é conciso. Muitas revistas limitam o número de palavras, tá? O tamanho, o número de páginas, etc. A parte experimental, né, ou parte de métodos, onde você vai dizer como que o trabalho foi realizado, pode dividir em tópicos para ficar mais organizado, mais didático, mas tem revista também que diz que não é para dividir em tópicos, então a norma da revista ela é sempre soberana, tá? Temos a sessão de resultado de discussão, que pode ser uma sessão conjunta ou separada, tá? Essa revista, ela pedia a sessão separada. Quem é meu aluno sabe que, na verdade, existe, claro, uma diferença de escrever a sessão conjunta ou separada, mas quando você sabe o passo a passo para escrever, você consegue fazer das duas formas. Independe, assim. Pelo menos assim era comigo. Eu só conseguia fazer a sessão de resultado de discussão de forma conjunta, porque eu achava mais fácil, né, explicar o resultado à medida que apresentava. Só que depois que eu aprendi o que é que tem que ter no resultado, o que é que tem que ter na discussão, para mim tanto faz. Agora, é claro escrever das duas formas. Então, quem manda é a norma da revista, tá? Quem é meu aluno sabe muito bem disso. Mas ainda assim, né, a maioria das revistas deixa de forma opcional, se você quer escrever a sessão conjunta ou separada. Na sessão de resultado de discussão, você também pode trazer os resultados em tópicos, porque isso também fica mais organizado, principalmente para trabalhos que têm muitos resultados, tá? Então, sempre apresentar aqui dados, né? Sempre que for possível, né? Resultados em tabelas ou em figuras, que é para ilustrar mais, né? Porque só texto dificulta a compreensão do leitor. Então, sempre que você puder ilustrar, né? Melhor. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela, né? Com vários resultados. Então faz muito sentido você ter ela aqui. Se você tivesse só 2 resultados, não faz sentido ter uma tabela, porque 2 resultados a gente consegue ler e entender através do texto, né? Já para uma tabela com muitos dados, fica muito mais fácil entender olhando os dados organizados em uma tabela. Aqui, por exemplo, imagens. Então, nas imagens você tem que cuidar na qualidade, né? Dessas imagens, certo? Então, temos aqui, né? Essa estrutura, o que, é que tem que ter em cada parte, né? Na introdução você tem que trazer o contexto do trabalho, né? Na seção de métodos, você tem que trazer o passo a passo que fez para chegar nos resultados. Resultados,
que é que você encontrou, né, de achado ali da pesquisa. Discussão, explicar esses resultados, comparar com outros trabalhos, mostrar onde o seu trabalho falhou, quais são novas possibilidades de pesquisa que surgem a partir do seu trabalho, né? E depois vem aqui a conclusão, onde você vai responder a sua pergunta o seu objetivo, né? A pergunta de pesquisa você deve responder na discussão. Então, na conclusão, você vai responder o seu objetivo, você vai trazer qual é a implicação que o seu trabalho traz para a prática, né? Quais são a contribuição que ele traz, certo? Depois a gente tem aqui as sessões como conflito de interesses, tá? Hoje as revistas pedem muito essa questão de autoria, dizer o que é que cada autor fez no trabalho, certo? Temos a sessão de agradecimentos, onde normalmente a gente agradece às agências de fomento, né? Que de forma direta ou indireta contribuíram para a realização do trabalho. E isso é interessante porque muitas vezes vocês me perguntam assim, Paula, como que você já conseguiu ganhar tanto prêmio? Porque às vezes você consegue ganhar prêmio com um artigo publicado, e daí tem o edital, ele pede um trabalho publicado na revista em tal condição, que tem uma contribuição social, por exemplo, ou científica, então você já consegue só com a publicação. Então, assim, às vezes você ganha dinheiro nesses prêmios. Então, tudo isso é importante, você tem que estar antenado, né? Temos aqui a seção também de material suplementar. Então, você tem a dissertação ou tese, né? São muitos resultados, mas nem todos vão caber no artigo. Então, aqueles secundários podem entrar em um material suplementar, certo? Temos aqui a seção de referências e cada revista vai ter uma norma específica para organizar as referências do trabalho, tá? Então, agora que você já conhece qual estrutura que um artigo tem, o que é que tem que escrever em cada seção, né? Vamos seguir aqui. O grande pulo do gato para você ter êxito na escrita do seu artigo, seja ele oriundo de uma dissertação ou tese, ou não, né? Ou seja, você partindo do zero para escrever um artigo, você tem que pensar o seguinte: um artigo é igual a uma história, certo? Isso aqui é o cerne para você conseguir escrever um bom artigo. Um artigo é igual a uma história. Na sua dissertação, na sua tese, você tem muito resultado. Provavelmente resultados que conseguiam contar até histórias distintas, né? Na minha tese, por exemplo, tinha três histórias diferentes, tá? Claro que costuradas de uma forma que fizesse sentido, que estivessem é, relacionadas entre si, mas ainda assim eram três histórias. Claramente eu tinha ali três artigos, porque cada artigo, né, uma história é igual a um artigo. Você já pensou por esse lado? Então, o tema, né, um tema é igual a uma história. Então, por exemplo, a minha tese, ela tinha um tema de impressão 3D, ela tinha um tema de desenvolvimento de um produto, ela tinha um tema de aplicação do produto em pacientes. Então, cada tema é uma história, cada história é um artigo, certo? Um artigo ele tem que ter uma pergunta. Você não pode ter várias perguntas, senão seu trabalho ele vai atirar em várias direções. E o seu trabalho ele tem que ter uma pergunta que inicie e que você consiga responder na discussão, para que o ciclo feche, para que fique um bom artigo, certo? Isso é o que eu chamo de regra do um. O seu artigo ele também tem que ter um objetivo, tá? Para cada objetivo você pode ter um artigo, certo? É um tipo de artigo. Então, por exemplo, para essa história aqui eu vou contar ela através de um artigo de revisão. Ou para essa história eu vou contar através de um artigo experimental. Ou essa história eu vou contar através de um artigo com seres humanos. Então, tudo depende da pergunta e da história que os resultados da sua pesquisa permitem contar, certo? E você vai escolher uma revista. Isso porque você não pode escrever o artigo e mandar para várias revistas e ver na qual vai aceitar. Não, você só pode mandar para uma. Inclusive, no processo de submissão, a revista pergunta: o trabalho já foi considerado para publicação em outras revistas? Você tem que marcar que não, tá? Você não pode sair tirando para todo lado. Quando ela responder, se ela negar, você manda para a próxima. Isso é o que eu chamo de jogo da publicação. A garganta hoje está comprometida, né? Então vamos lá, qual é o passo a passo para você transformar a sua dissertação ou tese em artigo? Essa aqui é a grande coisa, né, que a gente quer ver nessa aula. Me conte você aí que está assistindo essa aula. Já escreveu um artigo, sim ou não? Já tem experiência com isso, sim ou não? Está começando do zero, digita zero. Já tem um esboço escrito, né? Ou vai fazer a parte da dissertação ou tese, comenta a dissertação ou tese. Que é para eu saber, né? Como que você vai começar a escrever esse artigo. Independente da forma como você vai escrever, a primeira coisa que você deve fazer é escolher a revista. E já digo que isso aqui é polêmico. Vai ter gente que vai dizer, não, escreva um bom artigo que independe da revista. Beleza, mas quando você já escolhe a revista antes, né, e as evidências científicas mostram que essa é a melhor forma de fazer, você já lê os trabalhos da revista, você já observa como ele está estruturado, você já observa como
ele é escrito, você já observa como que as palavras são usadas para envolver o leitor, para persuadir o leitor a ler o trabalho até o final. Então você pega todos esses macetes, tudo isso facilita o seu processo de escrita, certo? Para escolher a revista, existem buscadores, né, de revistas científicas, principalmente as internacionais. As nacionais eu olho, né, buscando ali pelo Qualis, ou então copiando o resumo no Google e vendo se tem revistas que publicaram temas parecidos, certo? E vejo ali quais revistas foram essas, faço uma listinha, observo qual é o Qualis, qual é o fator de impacto. Para revistas internacionais é mais fácil, certo? Você consegue, através do título e do resumo, da própria dissertação ou tese, certo? Escolher quais são as revistas que se interessam por esse tema, que é o que a gente chama de escopo, né? Esses buscadores de revista, eles se baseiam no escopo. O que é o escopo? É o interesse da revista. Então, que tipo de trabalho a revista publica, né? Por exemplo, a revista Capricho, ela publica temas de fofoca, né? Então, não é o escopo aqui do meu artigo científico, tá? Então, tudo isso você tem que pensar. No DAC, que eu vou falar ele em detalhes mais à frente, eu ensino como escolher a revista, tá? Eu mostro passo a passo de como fazer isso. Depois é conhecer a estrutura do artigo, né? E de forma geral, independente da área, um artigo ele segue a estrutura IMRDC. Introdução, métodos, resultado de discussão, conclusão, né? O terceiro passo é você planejar a escrita, né? Então, quais são os métodos que você vai colocar? Quais são os métodos que atendem à regra do 1, né? Quais são os resultados que permitem contar aquela uma história? Então, veja como a regra do 1 é importante, né? Que vão fazer parte do seu trabalho principal, tá? Tudo que for secundário, tudo que não responder diretamente à sua pergunta de pesquisa, se não for virar um segundo artigo, pode virar material suplementar, que é um apêndice, né? Onde você vai trazer ali informações complementares para o seu trabalho. Então, a gente consegue ler no apêndice, por exemplo, um detalhamento maior de uma seção de métodos, a gente consegue analisar ali tabelas, figuras, tá? Gráficos que não couberam no artigo principal, até porque tem revista que limita, por exemplo, no máximo 5 ilustrações juntando figuras e tabelas. Então, às vezes, você tem muito mais que isso. Então, vai precisar do recurso do material suplementar, principalmente quando for escrever o artigo a partir da dissertação ou tese, onde normalmente você tem muito mais resultados. O terceiro passo é ver quais são os artigos, né, que foram recentes da revista, para você pegar esses macetes, né, de escrita que eu já mencionei, tá? E o quinto passo é escrever cada seção. Agora, escreva cada seção já observando as normas da revista, certo? Então, leia esses trabalhos da revista para pegar insight. É importante que você cite a revista. Então, por exemplo, tem uma aluna agora minha da mentoria que a revista devolveu o artigo dela, pediu para corrigir e disse assim, ó, cita mais trabalhos da revista. Eles pedem mesmo isso, tá? Então, assim, cita trabalhos. Por isso que é importante escolher a revista antes. Cita trabalhos dela, vê como é que eles escrevem. Faz tudo ali de um jeito parecido. Esse olhar, tá? Ele é muito importante na hora de você escrever o seu próprio artigo. Veja que o sucesso da publicação de um artigo não é só escrever. Ele envolve todos esses fatores. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Já tinham pensado por esse lado? Você já tem esse olhar aguçado? Fala para mim, sim ou não? Então, como garantir, né, a qualidade de um artigo? Agora que você escreveu, como saber se ele é um bom artigo, se ele é um artigo de fato de qualidade? A primeira coisa é revisar, né? Escreveu, vai revisar. Eu recomendo que você use checklists como eu uso no DAC, por exemplo. Já vou falar o que é o DAC. Calma, pessoal. Vocês são muito curiosos, né? Eu também sou, tá? Se eu não soubesse o que era o DAC, eu também estaria muito curiosa. Então, os checklists vão te direcionar, porque acho que uma coisa que a gente se sente muito na pós-graduação é perdido, sem saber se está no rumo certo. Você aí se sente perdido ou não? Fala para mim no chat. Então, é fazer essa revisão, tá? Com o bom checklist ali, para ir verificando se o seu artigo tem tudo que precisa ter, para que ele tenha mais chance de ser aceito na revista. Fazer verificação de plágio, né? Então, você pode usar um artigo, né, internacional. Usar, por exemplo, o Grammarly Plagiarism Checker, tá? Que é uma excelente ferramenta para avaliar plágio. Se o artigo é em português, pode usar o CopySpider, que também é uma ferramenta excelente. E existe um tripé de coisas que os editores das revistas científicas olham na hora de publicar um artigo, tá? Na hora de decidir se vai ou não aceitar aquele artigo para publicação. E eu tenho certeza que ninguém nunca te falou isso, tá? O que os editores veem? Eles veem o título. O título é a primeira coisa que a gente vai ler em um trabalho, né? Então, o título ele tem que estar atrativo. O seu título ele pode ser de dois tipos. Ou ligado ao objetivo, né? Normalmente são aqueles trabalhos assim, desenvolvimento do produto tal, avaliação de tal coisa, né? Isso é ligado ao objetivo.
Ou você pode ter um título mais atrativo, mais baseado no desfecho do trabalho, ou seja, no principal resultado. Por exemplo, substância oriunda da casca da laranja melhora a circulação sanguínea. Então, poxa, já fico muito mais interessada em ler um trabalho desse, né? Então, um trabalho com um título desse tipo já chama mais a atenção do leitor. Então, o editor já vai olhar para o seu trabalho, né? Depois ele vai ler o resumo. Se o seu resumo tiver todos os elementos que precisa ter, o que um resumo tem que ter? A mesma estrutura em MRDC. A menos que a norma da revista não peça introdução nem background. Aí tudo bem começar do objetivo. Por isso que eu digo, a norma da revista é soberana, certo? Leia a norma da revista. Então, eles vão ler o resumo. O seu resumo tem que ter, basicamente, um contexto da pesquisa ou não, se eles não pedirem, mas tem que ter objetivo, tem que ter quais foram os métodos usados, quais foram os principais resultados obtidos, não precisa colocar todos. Coloca valor de P, se foi quantitativo, se fez análise estatística, tá? Não precisa discutir e traz ali os principais resultados para responder a sua pergunta de pesquisa, tá bom? E outra coisa que eles vão avaliar é a qualidade das figuras. Então, eles não vão ler o seu trabalho de cabo a rabo, eles vão olhar o título, depois eles vão ler o resumo e vão descer o artigo e vão olhar a qualidade das figuras. Por isso que eu sempre bato aqui o martelo com vocês. Figuras sempre legíveis, né? Que dê para ler até uma pessoa que tenha dificuldade visual. Então, tudo isso você tem que se atentar, certo? Para que você consiga facilitar, né, a publicação. Então, muita coisa você consegue controlar nesse processo de publicação. Aqui estão alguns exemplos dessas coisas. Vocês sabiam disso? Então, vamos lá agora. O que diabos é esse DAC, né? O DAC, gente, é o Dominando Artigos Científicos, tá? Ele é um passo a passo que vai te levar do zero até a publicação do seu artigo na revista que você desejar. Olha que maravilha, né? O DAC ele é constituído por modelos em Word editáveis que você pode fazer por cima, tá? Exemplos para as diversas áreas do conhecimento, checklist de autoverificação para você saber se está no caminho certo. Então, documentos que vão guiar a sua escrita, tá? E você nunca mais vai se sentir perdido nessa jornada da publicação. O DAC ele também conta com ferramentas de inteligência artificial que vai te mostrar, né? Eu aqui no DAC, né, que é o meu treinamento de como escrever artigos científicos, eu vou te mostrar quais são as melhores ferramentas de inteligência artificial que você pode usar na construção de artigos. As revistas estão sim aceitando, as revistas estão até preparando diretrizes próprias, tá? De como usar as ferramentas de inteligência artificial ao seu favor na hora de publicar artigos e de forma ética. Inclusive, eu estava até assistindo um curso esses dias do grupo ACS, né, que é um grupo super renomado aí que publica artigo científico, e o editor falando, né, que ele já tem diretrizes próprias, que o ChatGPT ajuda muito no processo de escrita, que você tem que saber usar bem essas ferramentas para usar isso ao seu favor, tá? Então, aqui eu te ensino como usar de forma ética essas ferramentas, de forma que as revistas vão aceitar, certo? Então, aqui, né, eu separei as melhores ferramentas que vão te ajudar nesse processo de escrita de acordo com as normas atualizadas das revistas científicas. E além de tudo, daqui te traz satisfação, né? A tranquilidade, a segurança e tempo livre, né? De saber que você, caramba, fez um trabalho bom, de excelência, que tem ali de fato chance de emplacar na revista, né? Aqui são até alguns exemplos de algumas alunas que seguiram esse mesmo método que eu uso no DAC, né? Uma falou assim: ontem recebi uma notícia maravilhosa. A Food Chemistry, imagina, a revista super renomada, aceitou o meu artigo, olha que maravilha. Ajudou muito na fase de escrita do meu protocolo, né? Que inclusive foi publicado também em uma revista internacional renomada. Então você também consegue publicar protocolos de pesquisa. Então, assim, gente, vale muito a pena, tá? Aqui são alguns exemplos. Aqui é o protocolo de pesquisa que essa última aluna falou, né? Publicado na revista BMJ Open, excelente. O outro artigo da aluna publicou na Food Chemistry, uma revista de fator de impacto maior que 10, excelente. Outro aqui de outra aluna que publicou na revista APS Farm SciTech, excelente também. Então, assim, o DAC funciona, tá? E como que o DAC está organizado? Ele é um passo a passo que vai te levar do zero à publicação do seu artigo na revista que desejar. E você vai levar ele hoje por apenas 12 vezes de R$19,66. Esse é o grande presente que eu tinha para você, tá? O DAC era uma condição só para quem era aluno Tese Turbo. Então, só quem era aluno Tese Turbo recebia essa possibilidade de comprar o DAC e muita gente se inscreveu, tá?
Mas hoje, como é meu aniversário, eu estou muito feliz, eu quero oportunizar que mais e mais pessoas, por esse preço acessível, consigam, né, publicar os seus artigos, consigam aprender de fato o jeito certo de publicar seus artigos. Então hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 19. Super acessível, certo? Então aqui era uma condição especial para alunos Chess Turbo e eu quero trazer essa oportunidade para você também, para os fundadores, né, dessa primeira turma do DAC, para que você consiga também ter acesso. E vou fazer mais, viu? Além de tudo isso aqui que você vai levar, o passo a passo, o checklist, as ferramentas de inteligência artificial, essa curadoria, a satisfação de ver o seu artigo sendo publicado, eu vou dar uma coisa a mais que o pessoal do Tese Turbo não levou, que é uma mentoria em grupo para todo mundo que se inscreveu hoje no DAC. Essa oferta do DAC, ela vale até hoje, tá? Ela vai aumentar, esse valor vai aumentar, por quê? Porque aqui é uma condição especial para o Tese Turbo, eu estou abrindo ela para geral hoje, tá? Só hoje porque é meu aniversário, eu estou, né, bem feliz, quero mesmo oportunizar mais e mais pessoas. E para além disso, vou dar essa uma mentoria em grupo para tirar as dúvidas de vocês. De repente a gente faz ali alguma simulação na prática também, tá? Porque eu quero ter essa proximidade com vocês, porque eu sei que isso é muito importante para destravar o processo de escrita de vocês, tá bom? Então não pense duas vezes. Clique agora no link que está aqui na descrição, garanta sua vaga no DAC ou aproxima sua câmera nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, beleza? Pessoal, dúvidas sobre o DAC? Então, eu quero mostrar também um pouquinho como que ele está organizado por dentro, certo? Ele é um curso bem objetivo, direto ao ponto, aulas gravadas. Na hora que você se inscrever hoje, você já vai ter acesso ao DAC, já vai poder assistir. Então, no primeiro módulo, né, tem o passo a passo de como transformar a sua dissertação ou tese em artigo. Então, eu mostro lá na prática mesmo como fazer isso. No segundo módulo, tem o passo a passo, planejando o artigo, né? Com o detalhamento dessa regra do 1, como você vai aplicar a regra do 1 para um trabalho de revisão, com exemplo, tá? De um trabalho de revisão. Como que você vai aplicar a regra do 1 para um trabalho experimental? Como que você vai aplicar a regra do 1 para um trabalho com seres humanos? Tem exemplos para todas essas situações na prática. No módulo 3, você vai aprender o passo a passo de como escrever cada sessão, como saber se as sessões estão certas, tá? Tem checklist para você verificar se todo o seu artigo está, né, de fato bom, um artigo que de fato tenha, né, condições de ser publicado em uma boa revista. No quarto módulo, você vai entender tudo sobre a revista científica, como escolher a revista, como formatar o seu artigo de acordo com as normas da revista, tá? Faço isso na prática com você. Como submeter, tá? Documentos que você vai precisar na submissão, como por exemplo, cover letter, uma lista ali de e-mails, tá? Material suplementar, todos os documentos que você precisar. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui submeter, eu chorei, porque eu nem sabia como era que eu ia fazer, o que era um cover letter, o que era que eu tinha que ter, tá? Então, tudo isso ajuda você nesse processo, tá? Para que você de fato domine, né, esses artigos científicos. Não deixe ele te dominar, tá bom? E além de tudo, ter essa tranquilidade, essa segurança, né, de que você está no caminho certo. Então, assim, gente, aproveite, tá? O DAC está apenas hoje com essa condição especial, 12 vezes R$ 19, certo? Ele era uma condição só de tese turbo, hoje eu estou abrindo para todo mundo e ainda estou dando, para além de tudo isso, uma mentoria gratuita, tá? Em grupo comigo. Então, aproveitar. Então, vamos fazer um resuminho do que foi que a gente viu nessa aula de hoje? Primeiro, né, por que transformar a dissertação ou tese em artigo? Então, a gente viu que é importante, né, de repente até para o meio profissional que você está inserido, o que é necessário para começar. Então, mostrei todas as ferramentas que você precisa nesse processo. Como transformar a sua dissertação ou tese em artigo, né? Mostrei todo o passo a passo, todo o olhar que você precisa ter. Te dei dicas para que você consiga garantir, né, a qualidade do seu artigo. E te dei também a chance de se inscrever no DAC, tá? Por um preço super acessível, oportunidade única, depois ele vai aumentar. Então, assim, se inscreva para você ter esse passo a passo, você ter esse direcionamento com uma pessoa que já publicou muitos artigos, orienta muitos trabalhos diariamente, que vem conseguindo publicar também artigos científicos, tá? Os meus alunos estão com seus artigos submetidos, outros com seus artigos publicados. Eu também sempre estou jogando esse jogo da publicação com os meus próprios artigos. Então, assim, vale muito a pena, tá? Então me conta agora, quais são as suas dúvidas? Deixa aqui a dúvida no chat que eu vou responder todo mundo de um por um, tá bom? Então vou deixar aqui o link de novo do DAC, tá? Relembrando aqui quais são os módulos que ele tem. 12 vezes R$ 19. Vou deixar aqui o QR Code para que você tenha acesso. Link do DAC também está na descrição. Manda aí a sua dúvida, galera.
A gente se vê então na próxima aula, tá bom? Quem decidir, né, dar um passo a mais, quem decidir de fato dominar os artigos científicos, não perca essa oportunidade única. Garanta já a sua vaga no DAC, tá bom? Eu espero vocês lá na área de membros. E espero também na nossa próxima live, né, que vai acontecer na próxima quinta, às 18h30, horário de Brasília. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada pela participação de todos.